Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o Prêmio José Lutzenberg de Jornalismo Ambiental. Muito mais que um título, uma homenagem permanente. Como será o prêmio este ano? Minha amiga Denise, Bom, o que nós temos programado nesse folder? eu até trouxe o folder para vocês darem uma ideia, né? Então, nós temos 6 categorias, né? Como tivemos no ano passado. Então, as categorias jornalismo impresso, fotojornalismo, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, Prêmio Braskem de Jornalismo Ambiental, Universitário. E temos também o reconhecimento, que é o evento que é para as faculdades e os veículos com maior número de trabalhos publicados e veiculados. O que eu posso falar é que a gente está procurando mesmo, procuram-se transformadores, que é isso que a gente busca, né? Pessoas, profissionais, estudantes, que mostrem um pouquinho como a gente pode construir um mundo melhor, dentro dessa linha. As inscrições, posso já falar um pouquinho mais? Sim. As inscrições vão até dia 15 de agosto, né, para trabalhos produzidos 1º de agosto até 30 de junho. Então, 1º de agosto de 2015. 2015, não de agora, 2015 até junho de 2016. Então, ainda temos bastante tempo, né, para mostrar, para veicular essas informações e para concorrer, né, para participar do nosso Prêmio Jornalismo Ambiental. Quem pode participar? Quem pode participar? Eu falo quanto à exibição, né? Uma produção do Rio Grande do Sul, se for exibida em rede nacional, tem condições de participação, não tem? Tem. Mesmo que a geradora seja, digamos, Rio de Janeiro, São Paulo. Certeza. Exibida em Porto Alegre, tem condições de participação. Isso certeza, é um avanço. Esse é um avanço, sem dúvida. Não, Desde que profissionais registrados aqui. Exatamente, isso que eu ia comentar. Então, quem pode participar são os profissionais, somente jornalistas, com atuação no Rio Grande do Sul, registrados na Delegacia Regional do Trabalho e Emprego. E os estudantes devidamente matriculados nas universidades, né? De qualquer universidade do Rio Grande do Sul. Então, está todo mundo podendo participar. E aí tá aí o apelo, né? Para que a gente consiga mais do que duplicar o número de inscrições, né? E para quem também quiser saber um pouquinho mais do regulamento, a gente também tem um site, né, Sara? www.jornalismoambiental.com.br. Isso não, Prêmio Jornalismo Ambiental. E Sara, precisa repetir sempre, né? As pessoas estão longe da caneta, da forma de anotar, mesmo ali do tablet, onde possa fazer esse registro. Portanto, repita. Vamos repetir certo agora. www.premiojornalismoambiental.com.br www.premiojornalismoambiental, tudo junto.com.br. Daí fica claro. Já vai estar gente interessada aí, mais do que anotando, mas também recebendo a motivação necessária para participar, porque é fundamental. Nós vivemos também esses dias o Dia da Água. Essa água que é vida, é um chavão, todo mundo diz, mas pouca gente considera assim. Em São Paulo, apenas um registro. O drama da Cantareira causou uma aflição em todos. Um temor terrível entre as populações, as famílias, todos aqueles que sentiam a escassez na pele, né, no seu dia a dia. Agora, recentemente, eu estive em São Paulo e revi cenas de 5, 6 anos atrás. Pessoas conversando na calçada, a água escorrendo, né? E o mundo caminhando para outro momento de crise. Portanto, eu gostaria de aproveitar a presença da Jussara e do Mário Rocha, que é diretor de políticas ambientais das águas lá na Associação Rio Grandense de Imprensa, para falar como vai esse trabalho de bacias no Rio Grande do Sul, que fala-se há muito tempo, que sofreu entraves, que ficou parado, que anda devagar um determinado tempo, tem celeridade em outro, e agora parece que toma jeito. Em seguida nós vamos voltar com a Denise e o prêmio, mas é fundamental que a população saiba disso.
como se está trabalhando essa questão das águas no Rio Grande do Sul? Pois é, isso é uma coisa fundamental, até porque quando fala em águas, a gente tem que cuidar um pouco, né? Porque o olhar natural das pessoas é falar em água, fala em abastecimento de água, fala em água tratada. Essa é apenas uma parte do consumo de água que nós temos, né? Mas a mais cara para jogar fora. A mais cara para jogar fora porque a gente não sabe também o outro, né? Porque também tem um consumo muito elevado na agricultura e o Rio Grande do Sul é um estado agrícola, né? A agricultura é quem mais consome água, a indústria também tem um consumo muito grande, então a gente tem que pensar que tudo que a gente faz e a lavoura risícola tem hoje um consumo mais controlado. Mais controlado, sim. Né? São avanços que a gente tem, a forma de fazer agricultura, de fazer pecuária, ela pode avançar e reduzir o consumo de água. Um excelente mote para matérias jornalísticas, né? A gente tem várias experiências, tanto na lavoura de arroz, como na questão da criação de porcos, também, né, se evoluiu muito em relação a isso. Então, se reduz o consumo de água e o que a gente tem que ter presente é que tudo que a gente faz gera consumo de água, né? Então, toda a indústria, toda a agricultura e todos os nossos hábitos em casa ou no trabalho, né, no escritório, ou outras formas de trabalho que não na indústria, também geram consumo de água, né? Então, isso é fundamental. E aí, falando na gestão de bacias, né, nós temos, então, um sistema de recursos hídricos em que coloca na mesa, ou no mesmo ponto para discutir a questão de consumo de água, o agricultor, o industrial, né, o usuário comum, né, e as empresas de abastecimento de água, os municípios, né? Então, todos esses em conjunto têm que discutir, né? E aí o próprio Estado fazer a sua parte, que esse tem sido assim um grande problema que é por isso que se questiona tanto, né? Que nosso sistema estadual ainda não está rodando redondo, né? Porque nós teríamos que ter agências para orientar, para que se faça, né, sabendo em cada bacia de água do Rio Grande do Sul, o que pode ser produzido, em que quantidade, que tipo de efluente pode ser lançado, né? Quanto que custaria esse abastecimento, não da água tratada para o consumo, mas aquele que, por exemplo, que a Corsã, que o DEMAI buscam no recurso hídrico, né? Aquele que o agricultor busca, né? Que o pecuarista busca, né? E aquele, não só o que capta, mas também o que gera de lançamento de efluentes, né? de esgoto sanitário ou de esgotos industriais, né? Então, tudo isso tem que ser discutido pela sociedade, né? Tudo isso tem que ser regulado pelo Estado também, tem que ser fiscalizado, né? E é isso que se espera com esse sistema. Existe uma diferença de calibragem aí entre a iniciativa privada e o Estado? Entre os produtores e o Estado, não? Como assim uma diferença? Uma diferença de calibragem, de velocidade, de peso, de volume, de ações nesse sentido. Eu não sei te dizer assim, porque na verdade são coisas diferentes, né, que são feitas. Então, mas que se interligam. Que se interligam. Então, não saberia dizer, até porque se tem, às vezes, muito facilmente dados em relação a órgãos públicos e, às vezes, em relação a indústrias e principalmente ao agricultor, já é mais difícil de levantar. Então, eu não sei dizer se dá para afirmar, né, quem é que anda mais ligeiro, quem é que se esforça mais, porque são dificuldades diferenciadas em relação a isso, né? Então, eu não quero aqui fazer nenhuma injustiça em relação a essa questão. O Rio Grande do Sul tem 27 comitês de bacia. 27. O Rio Grande do Sul, a Associação Rio Grande de Imprensa participa de alguns deles, né? Se candidatou, né? E foi eleita, e em alguns se participa bastante, em outros menos, em função da distância, da necessidade de indicar uma representação local. Mas o que a gente tem visualizado é que nesses comitês se exerce, né, um espaço, se exerce a democracia, se exerce a discussão saudável. Às vezes, as brigas lá dentro são bastante violentas até, né? Mas, no geral,
As pessoas que estão lá participando, sejam representantes dos usuários ou sejam representantes da sociedade, né, estão entendendo cada vez mais que o diálogo é necessário. Tá? Então, por exemplo, lá no Comitê Gravataí, eu tenho participado bastante, tá? Há um momento em que, digamos, em seca, é preciso restringir a captação de água do rio Gravataí por parte dos ourizicultores. Senão, o abastecimento da população fica prejudicado. E há esse entendimento, é negociado, de repente, a quantidade de água que vai ser restringida, né? E isso para que não se perca a produção, mas, ao mesmo tempo, não se prejudique o consumo. Então, os comitês de bacia são garantidos pela legislação e são um foro de debates extremamente democrático, porque todas as partes estão representadas. Estado, né? A população, as prefeituras, a universidade, As empresas, a ABES, né? A imprensa, as empresas, né? Enfim, todo mundo. Agora, tu tocaste no assunto das agências de bacia. Isto é fundamental. Tá? Esse instrumento, que é o operacionalizador da política ambiental voltada para as águas, precisa ser implantado efetivamente. E isto é uma função do Estado. Tá? Isto é uma função que o Estado precisa regular para proceder a essa criação das agências de águas. E são previstas? Já Sim, estão previstas. Estão na Pois é legislação. isso. O que falta Desde 94. é a implementação. É a implementação. E, na verdade, e se não faz, acaba virando uma ONG, né? Esse é o grande problema, né? Que os comitês de bacias no Rio Grande do Sul, eles têm um caráter paraestatal, eles são parte do Estado. Só que não é o Estado sozinho, é o Estado junto com a sociedade, mas tem que ser reconhecidos como tal. E um dos problemas sérios dos comitês é que a sua própria manutenção de secretaria executiva e né, para que consigam, de fato, fazer os seus trabalhos, de conhecer a sua realidade, de convocar a sociedade, né, essa manutenção não vem sendo garantida desde 94, quando a lei que instituiu o sistema estadual foi promulgada. Né? É uma indefinição de gestão de custos. Na verdade, é aquela coisa tal da vontade política. Né? Sim. Então, isso pode ser feito. E eu acho que é fruto da margem para muitas matérias jornalísticas em relação a esse tipo de coisa. Né? Porque também, assim, eu me lembro, na cobertura da seca lá em São Paulo, a ênfase por muito tempo foi a questão da Sabesp, do corte de água de abastecimento público. E eu pensava, mas por que não falam da agricultura? Por que não falam de fabricar água, né? Que é quando fala a questão de proteção de nascentes e uma série de coisas. Isso são programas de fazer água. Né? Que são programas de transformação, né? Porque existe a deterioração hoje. E não eram abordados. As matérias jornalísticas sempre em cima daquela que é a menor parcela de consumo de água. Ficando muito factual, né? Falta hoje água. E aí as pessoas têm esse... Veja uma coisa, nós temos que também tomar atenção para aquilo que o Nelson Rodrigues chamava do óbvio ululante. Né? Quer dizer, será que tem justificativa, né, lavar uma calçada ou usar água que poderia ser bebida para a descarga de dejetos? Não, isso é fundamental que seja discutido pela sociedade, é claro. A questão, quer dizer, porque onde é que está a captação de água da chuva obrigatória em novas construções? Onde é que está o espaço nessas construções para que haja uma observação, uma absorção natural? Né? Mas o que nós estamos fazendo? A gente está pavimentando todas as ruas, está fechando tudo, e aí depois, quando as bocas de lobo, né, entopem, a gente critica, né, o governo porque não desentope. Né, que é para favorecer ainda joga. E é importante aqui, foi mencionado pela Jussara, e a Denise certamente irá responder. Quando não existe esta presença imediata do Estado, muitas indústrias realizam este trabalho de compromisso social. Não é à toa, né, que a Braskem está com a ABES e a ARI nisto, porque ela vem desenvolvendo mais uma prática nesse sentido. Não é a única prática, não é, Denise? Não.
Não é. A Braskem participa do comitê do CAI. A Braskem tem toda uma série de projetos e ações pontuais justamente para utilizar a água de forma o mais correta possível, né? Nós temos também, trabalhamos com novas tecnologias justamente para gerar água, que é com as cisternas. Então a gente tem vários produtos com este enfoque. Até nós há pouco tempo publicamos sobre isso. No Dia da Água a gente fez uma matéria específica sobre isso. Tudo o que a gente faz para reduzir, para consumir de forma consciente, para influenciar para que façam corretamente. Então, nós temos várias ações nesse sentido, vários produtos desenvolvidos com esse sentido. Até no próprio polo lá a gente tem todo um trabalho. E uma reserva ecológica. Uma reserva ecológica, uma estação ambiental dentro do polo petroquímico. Com educação ambiental para as escolas. Então, a gente tem todo um apelo, a gente tem essa preocupação, que esse é o nosso papel mesmo, essa preocupação de preservação, de responsabilidade social, responsabilidade de sustentabilidade mesmo do próprio negócio. Acho que a gente tem que ter essa visão, né, de melhorar a vida das pessoas através do que a gente produz e influenciar o máximo possível para que as pessoas realmente tenham esse conhecimento e possam fazer a sua parte. Porque a nossa parte a gente já está fazendo. E acredito que a gente está fazendo muito bem. E aí, esse melhorar é uma espécie de recuperação do que foi perdido, né? Pela ação humana. Pela ação humana, claro. A pessoa precisa se reciclar também, para que ocorra essa reciclagem no meio ambiente, né? Que é o cuidado e a produção do fazer bem, né? O prêmio José Duesenberger ajuda. Ajuda bastante. Eu acho que em relação à indústria, ao setor produtivo em geral, né, também tem que olhar que pode produzir consumindo mais ou menos o ambiente. Qualquer tipo de produção vai ter esse consumo de bens ambientais. Mas a gente pode fazer, a ABS faz sempre, a cada 2 anos, o seminário chamado de produção mais limpa, né? A gente pode fazer uma produção que consome bastante bens ou não, né? A gente pode fazer com cuidados, evitando o consumo de bens naturais, inclusive da água, né? E isso também é um bom tema para uma matéria jornalística, né? As empresas que fazem o seu trabalho com esse olhar de redução, de melhorar sempre, não só os processos gerenciais, mas também reduzir a geração de resíduos, reduzir o consumo de água, né? Reaproveitar a água no seu processo produtivo. Tem uma série de ações que podem ser feitas, né? Aquela indústria que deixa sempre pingando ali um óleo porque não faz a manutenção, né? Ela está comprometendo a qualidade ambiental, né? Então, quando ela se preocupa com a manutenção do seu maquinário, ela está se preocupando também com o ambiente. Isso vai para uma oficina mecânica, vai para uma série de atividades produtivas, né? Os próprios escritórios também podem trabalhar com esse olhar ou não, né? E a gente vê aqui o consumo, muito poucos locais de trabalho de fato fazem a separação dos resíduos, né, na origem, que é fundamental, porque a gente tem que separar, mas também tem que encaminhar de forma adequada para a coleta seletiva. Às vezes não faz isso com cuidado, tem preocupação com botar umas lixeirinhas e tal, direitinho, bonitinho, mas não faz toda a operação e lá na ponta não se preocupa com quem está coletando os seus resíduos, né? Então, todas essas questões são importantes e são matérias interessantes para serem... E a desinformação também sobre o reaproveitamento, né, de muitos resíduos. De muitos resíduos, Talvez a gente devesse, né, já lembrando que o prêmio homenageia Lutzenberger, resgatar cada vez mais, né, o legado vivo de Lutzenberger. Né? Ele não era simplesmente um idealista, né? Ele era um ativista na defesa do meio ambiente.
né? E ele dizia... era um visionário brigador. Visionário brigador, tá boa essa definição, muito boa. Por quê? Porque efetivamente, né, ele ia para frente, ia para a luta, né, e abdicou de determinadas posições, né, em empresas anteriores, no momento em que ele viu que ele deveria contribuir de uma forma diferenciada. Eu o conheci, entrevistei uma vez lá em Torres, quando ele estava vendo lá o Parque da Guarita, muitos anos atrás, né? Ele dizia que assim, não dá para contemporizar, né? Nós temos que ser combativos, né? E isto é fundamental. Então o prêmio José Lutzenberger, né? Quando a gente trata dessas questões ambientais, podemos começar também, né, valorizando o nome homenageado com o prêmio. Não há conciliação com o mal feito, né? Não. Conciliação é sempre fundamental, menos com o mal feito. Nós estamos chegando ao final do programa, temos 2 minutos para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Jussara Khalil Pires. Bem, então eu gostaria de aproveitar aqui esse momento, né, para fazer de novo um chamamento a todos os jornalistas e aos veículos de comunicação, às universidades, aos estudantes de jornalismo, para que olhem a questão ambiental que está presente em absolutamente tudo que é feito, que nos cerca, e que transformem isso em matérias jornalísticas, seja para informar, seja para sensibilizar, né? Então, existem vários motes que podem ser feitos, podem ser escolhidos. Então, sugiro a todos os jornalistas que trabalhem com esse tema como uma forma de conduzir as suas matérias, que investiguem o que está sendo feito ao seu redor, o seu veículo, né, pensa a respeito, como é que a sociedade está se mobilizando em relação aos temas de resíduos, à gestão de água, ao consumo de água, à preservação de nascentes, isso é fundamental, de cursos de água, né? Então, tem uma série de matérias aí importantes a serem levadas e que se inscrevam, né? Não só façam as matérias de qualidade, mas também se inscrevam no Prêmio de Jornalismo Ambiental da Braskem, ABS e ARI. Muito obrigado. Jussara Khalil Pires, vice-presidente da ABS, secção do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui da TV Assembleia. Professor jornalista Mário Rocha. O que eu gostaria de mencionar é um desafio para as escolas de comunicação, as mais de 2 dezenas de escolas de jornalismo no Rio Grande do Sul, para que motivem seus alunos, os professores façam isso e estimulem a essa participação. Principalmente por quê? Porque é uma mostra competitiva? É. Mas, na verdade, todos os que participam, todos os que produzem, são vencedores. Porque todos trouxeram determinados olhares, né, sobre a realidade, sobre as realidades que estão em torno, né, e esses olhares são importantes para todos nós, leitores, telespectadores, internautas, né, pessoal que está ouvindo rádio, vendo essas matérias, conscientizando. Se falou aqui também em educação ambiental. Isso é importantíssimo. A educação ambiental se faz também pela demonstração daquilo que está dando certo e pela denúncia daquilo que está indo mal. Então, eu gostaria de sugerir fortemente às escolas de comunicação, né, mais de 2 dezenas, que participassem deste processo, que motivassem seus alunos. Na URGS, por exemplo, nós temos a primeira disciplina de educação ambiental em curso de graduação. Na museologia, curso da URGS também, existe uma disciplina que é voltada para a questão ambiental. E isto é super importante. E avaliadores, agora tivemos no curso de museologia avaliadores do MEC, olharam aquela disciplina, olharam aquela realidade e ficaram extremamente impactados, né, por estar também em outros cursos, não necessariamente só de jornalismo, de comunicação, produzindo este material. Então, isso é muito importante. Professores, dirigentes de escolas de comunicação, motivem seus alunos. Muito obrigado. Professor, jornalista Mário Rocha,
diretor de Políticas Ambientais da Associação Rio Grandense de Imprensa, pela participação no Democracia. Denise Marques. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente procura transformadores e eu acho que cada um de nós pode ser esse transformador, ou seja, influenciando o seu colega jornalista, influenciando o veículo onde trabalha, influenciando a universidade onde está. Acho que todo mundo, de alguma forma, pode contribuir e mostrar as coisas, o que tem de positivo, o que tem de interessante para os demais. Esse é o nosso papel como pessoa, como cidadão. E eu quero novamente reforçar o site, né? Porque nesse site a gente tem não só a forma de se inscrever, mas o regulamento detalhado, as informações importantes para quem vai se inscrever, que é o www.premiojornalismoambiental.com.br. Trabalhos que de 1º de agosto de 2015 a trabalhos a 30 de junho de 2016 estão valendo, então dá tempo ainda. Acredito que deve ter muita coisa interessante que aconteceu e que pode vir a se inscrever. Então aproveite esse momento para poder mostrar um pouco do que faz. Agora é a hora de mostrar esses transformadores. Muito obrigado. Denise Marques, Relações Institucionais da Braskem, pela participação no Democracia, pela TV Assembleia. Um programa que presta serviço à população e que tem, acima de tudo, a intenção de motivar aqueles que estão desejosos de participar de um processo absolutamente saudável, virtuoso, que é mostrar à população o quanto é importante para cada um e para todos nós cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar de si próprio.